Olá pessoal, eu me chamo José Arthur e no vídeo de hoje eu falarei um pouco do estudo de caso 2, ainda sobre a fábrica de velas Wedgwood. Nesse trabalho nós resolveremos o problema da apuração dos custos conjuntos usando o valor realizável líquido e a margem bruta. E também comentaremos algumas simulações no final, caso algumas variáveis mudem. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, José Arthur, mas também pelo Bruno Felipe, pelo Israel, pela Juliana e pelo Pedro. A realização do problema ele surge quando a fábrica de velas decide lançar uma nova linha de produção orgânica, usando cera de abelha. Eles contactam então um produtor de cera, porém esse produtor não aceita a oferta de vendas feitas por ele, porque esse produtor não tem consciência de qual que é o custo de produção da cera. Esse é um problema que acontece porque a cera é um subproduto do mel. Então, na produção de mel eu tenho um custo para produzir o mel e com esse custo eu gero outros produtos além do mel, que é o produto principal. Eu gero cera, eu gero favo de mel, própolis, geleia real e por aí vai. Então, esse produtor ele estava alocando todos os custos para a produção de mel e desconsiderando subprodutos. E na hora de vender, ele não sabia qual que era o real custo do mel e qual que era o real custo da cera. Isso traz um problema, outro problema muito grande, que é se eu tenho um custo comum para a produção desses produtos e eu aloco somente no produto principal, eu encareço muito o custo do produto principal. Então, só para vocês terem um exemplo, se nessa simulação aqui o custo não identificável, que é esse custo geral, que é esse custo global, ele é 65 mil e eu produzo 6.600 litros de mel, cada mel custa aproximadamente R$ 9,85. Então ele tem que vender aí por R$ 10 para ter lucro para pagar os custos dele. Se ele vender por R$ 10 cada litro de mel, vai estar muito acima do preço de mercado. A tabela aqui mesmo já traz que o preço de venda sem processamento do mel é de R$ 3. Ele teria que vender por 10. Então, o X da questão aqui é achar qual que é o custo individual. Então, o mel não custa 65 mil, a cera não custa 65 mil. Quanto desses 65 mil realmente estão atribuídos ao mel? Quanto desses 65 mil realmente estão atribuídos à cera, ao favo de mel e ao própolis, por exemplo? Tem dois jeitos da gente descobrir isso. O primeiro é pegando o volume produzido. Então, se eu somar todos os produtos, eu tenho uma produção final de 17.800 litros. O mel, como eu disse, são 6.600 litros. Então, eu pego a produção de mel e divido pela produção total. Eu tenho qual é a porcentagem de mel produzido, qual é a porcentagem de cera e por aí vai. Com essa porcentagem, eu pego o custo comum, que é 65 mil, aplico essa porcentagem e eu tenho o custo daquele produto. Então, nesse caso aqui, 24 mil e para a cera 21 mil, quase 22. Nesse produto, eu somo o custo do processamento, que é naturalmente individual para cada produto. Para processar o mel eu tenho esse custo, para processar a cera eu tenho esse custo e por aí vai. E eu tenho o custo total do produto com processamento. Então, ó, somando aqui, o do mel no caso é 33 mil, o da cera é 12 mil. Então eu somo esse custo comum com a porcentagem ao custo de processamento, eu tenho o custo total para o produto, 57 mil. E aí eu pego o volume total produzido, que no caso do mel é 6.600, divido pelo custo, eu tenho que o mel com processamento custa R$ 8,65. Percebe que no caso anterior, sem processamento ele custava 10. Agora com processamento ele custa 8. E com processamento o mercado vende a R$ 24. Então ele tem uma margem muito boa. E antigamente ele não tinha, ele tinha inclusive prejuízo. Para ser a mesma coisa, esse é o primeiro método. O segundo método, eu posso fazer, em vez de o volume produzido, eu posso fazer pela margem na receita total que eu tenho. Então vamos lá, a receita total é 294 mil. Se eu vender tudo que eu produzo pelo preço do mercado, pelo preço que o mercado absorve, eu vou ter uma receita de 294 mil.
desses 294 mil, quanto foi do mel? Ah, não sei. Então a gente pega lá a receita do mel, que nesse caso dá 158 mil, e divide pelo total. E aí a gente vai achar que o mel impactou em 53% dessa receita. E o mesmo a gente faz para os outros produtos. Ah, desses 294 mil, quanto que a cera gerou? A cera gerou 60 mil. Isso equivale a 20%, aproximadamente. Então, o peso da cera é 20%. Aí a gente pega essa porcentagem que a gente achou, que, repetindo, é a porcentagem da margem daquele produto, da receita daquele produto, na receita total. E a gente aplica essa porcentagem no custo. Então, o custo é 65 mil, a gente faz 20% para achar quanto desse custo pertence à cera. Ou então a gente faz 53% para achar quanto desse custo pertence ao mel. E aí, mais uma vez, a gente pega o custo do processamento, no caso da cera, é 12 mil. Tá? É R$2 por unidade, ele produz 6 mil litros de cera, então é 12 mil reais que ele tem de processamento. Mais 20% de 65 mil e acha o custo da cera. E aí nós dividimos. Então, e nós dividimos a quantidade produzida pelo custo total. Observa duas coisas interessantes entre esses dois métodos. O primeiro, o produto principal, no primeiro método, ele gera pouco volume comparado aos outros. Né? Ele gera um volume bem semelhante. Então, tanto que eu tiro de mel, eu tiro de cera, porque a abelha produz ali em quantidades semelhantes. Contudo, o valor de mercado do mel é muito maior que o valor de mercado da abelha. Então eu vou ter que o mel custa menos, porque se ele tem proporções iguais de produção, teoricamente ele tem produções iguais de custo. Então eu consigo, entre aspas, baixar o custo dele. Agora, se eu considerar pelo valor, pela margem que ele gera, o mel você vende muito mais fácil no mercado que a cera. É o produto principal. Você tem um apiário para produzir mel. Então, é obviamente que a sua receita final, o mel vai ser muito mais importante. Então, percebe que se for em volume, o mel é 37% da produção. Agora, se for em margem que ele gera, é 53% de produção. Então, nessa lógica, o custo do mel tem que ser maior que os outros, porque eu tenho um apiário na intenção de produzir mel. O meu custo é produzir mel e eu tenho alguns outros custos. Por isso a gente vai usar o valor da margem bruta, tá? Porque ela vai depender principalmente de quanta receita aquele produto vai gerar, para então eu designar um custo proporcional à receita que ele gera. Surgem duas simulações importantes. O que acontece se eu aumentar R$1 no preço da cera? Se eu aumentar R$1 no preço da cera, a minha receita final vai aumentar. Sim, a sua receita final vai aumentar. Só que ela vai aumentar exclusivamente porque a cera aumentou. Ou seja, a porcentagem de cera naquela simulação final também vai aumentar. Então, para vocês entenderem, no caso anterior, o mel era 52% da produção, da receita. Agora o mel é 52%. Ela caiu de 53% para 52%. Ao passo que a cera, que era 20%, subiu para 21,5%. Então, a cera passou a ser mais importante na receita total, e o mel, não que ele tenha perdido importância, mas como a cera ganhou e a conta tem que bater 100%, todos os outros produtos percentualmente perderam importância. Então, tá, mas o que isso implica? O que interessa saber? Interessa saber que pela margem bruta, quanto mais importante, mais custo eu tenho que alocar para esse produto. Quanto mais significativo para a receita, mais significativo deve ser os custos dele. Então, se eu aumentar R$1, quanto vai aumentar minha receita? Ela não vai aumentar em 6 mil, que são 6 mil unidades de cera, eu aumento R$1, então minha receita vai aumentar em 6 mil? Não, porque o teu custo também aumentou. Ah, mas eu não mudei nada, eu só estou vendendo mais caro. Mas, para fim contábil, o seu custo de cera agora ele é mais relevante, ele é maior. E da mesma forma, na contramão, o seu custo de mel é mais barato. Então, eu vou ter uma receita maior de 6 mil reais. Mas com cera não, porque o custo vai aumentar, como vocês podem ver aqui. Ó. Naquele outro exemplo, a cera custava R$4,18 por litro. Quando eu aumento R$1 na venda, ela passa a custar R$4,35 por litro.
são poucos centavos, assim, a mudança é bem baixa, mas há uma mudança, ela encarece pelo fato de que a gente calcula o preço dela com a relevância da receita na receita total. E o que acontece então, em vez de eu mexer no preço, eu mexo na produção, no volume produzido. Eu passo a produzir o dobro de cera. Se eu produzo o dobro de cera, ou o dobro de cera, a minha receita de cera também dobra, ok? Então a minha receita de cera antes era 60 mil, agora passa a ser 120 mil. Se a minha produção anterior, se a minha receita anterior global era 290 mil, eu aumentei 60 mil, ela passa a ser 350 mil, ok? 355 aproximadamente. Desses 355 mil, quanto que o mel é? Ué, se eu dobrei a quantidade de cera e eu dobrei a receita de cera, é natural que a importância da cera na receita global é maior. Sim, é maior. E como no exemplo passado, o que vai acontecer? A importância dos outros produtos vai diminuir. O mel continua sendo o produto principal, ele continua com 44%. E ele predomina sobre todos os outros produtos. Mas observa que no primeiro caso ele era 53%, na segunda simulação ele passou a ser 52% e agora ele é só 44%. O que isso implica, mais uma vez? Isso implica no custo do mel ser mais baixo. Aqui a gente pode ver, ó, o mel, a receita dele é 158. Aqui também é 158. Só que como a receita total aumentou, 158 passa a ser uma porcentagem menor. Então o custo dele cai de 10,12 para 9,35. Porém, eu dobrei a produção de cera. Então a gente pensa assim, se eu estou produzindo o dobro do que eu produzia, é natural que o meu custo aumente. Como que eu vou produzir o dobro sem aumentar meu custo? Né? Então eu tenho que aumentar meu custo. E vai aumentar? Vamos ver, ó. O custo da cera era 4,35. Eu peguei a produção que era isso e trouxe para isso. Então, o que vai acontecer com o meu custo? Ué, ele vai cair? Aí que fica uma questão muito importante. A gente aqui tabelou que é 65 mil o custo. Então, o custo do processamento vai dobrar também. Se eu dobrei o custo de produção, eu vou dobrar o custo de processamento. Mas aquele custo comum de manter o apiário não muda. Então, eu tenho uma porcentagem maior, porém eu tenho uma produção muito maior para aquele custo. Então, imagina assim, eu preciso alimentar as abelhas. O custo de alimentar as abelhas, de construir uma casa, de ter profissional cuidando das abelhas, é 65 mil. E aí, se elas produzirem X de cera, se elas produzirem 2x de cera, é o mesmo custo. Então, é natural que o custo caia. Isso é o conceito assim, de economia de escala. Quanto mais eu produzo no mesmo lugar, sem precisar ampliar o lugar, sem precisar ampliar a equipe, quanto mais eu produzo, mais barato sai produzir cada produto. Então, se eu aumentar o preço vendido, eu aumento a receita e então eu vou aumentar o custo do produto. Se eu aumentar a quantidade vendida, eu vou diminuir o preço do produto, beleza? E aqui a gente pode observar de maneira bem clara isso. Ó. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Deixa um like, se inscreva e até o próximo vídeo.